Sério, que caos! Eu sou a Gabi Cruz. Eu sou a Nath Aquino. E esse é o nosso podcast. Sério, que caos! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos de volta! Amiga, será que a gente ainda sabe fazer isso? Olha, vamos ter que descobrir se a gente tá sabendo. Queridos ouvintes, pedimos perdão no começo. Vários perdões. Primeiro, sumimos. Segundo, não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser desse episódio. Nath aqui tá falando que eu não tô no planeta Terra. Gente, vocês não estão entendendo disso que a Gabriela tá? Tipo assim, não é a Gabriela. Gente, eu mudei meu ritmo. Agora a gente começou a falar assim, liga, acorda, vamos ligar a chavinha. Então vai. Dá o play aqui na cabeça. Ela tá com delay, parece. Gente, é meu jeitinho. Tá, o que a gente vai falar? Primeiro, vamos explicar o que aconteceu, amiga? Primeiro. Quer começar a introduzir o seu ponto de vista? Por que aconteceu o sumiço? Gente, do nada… Tivemos que fazer uma pausa obrigatória. É, muito obrigatória, inadiável. Uma hora, né, tipo assim, uma coisa que uma hora ou outra ia ter que ser resolvida, que é o quê? Eu, gente, sou míope, tinha astigmatismo e presta atenção, hein, tinha… Porque agora eu estou livre! E é isso, então ela assim, não usa gente… mais óculos. Eu usava óculos de grau e aí surgiu aí, né, de eu fazer a cirurgia refrativa e partiu, né, bora fazer. Aí eu fui fazer, só que aí tinha um grande problema, né, que a recuperação consistia em proibido telas, proibido suar. Era uma recuperação incrível. Não, vamos contar é que, tipo assim, no dia que ela vai fazer a cirurgia, o método dela lá da cirurgia mudou. Porque antes, a recuperação, ela ia ficar sem enxergar. Ia ser pior. Ia sofrer mais. Aí, daí decidiram trocar, daí falou assim, não, você não vai sofrer não, você só vai não poder ficar assistindo série, Netflix e trabalhar e fazer essas coisas com tela, né? Vai ter que buscar novos hobbies. Eu falei, vixe. Aí que eu descobri que tudo que eu faço foi um autoconhecimento, que eu descobri que absolutamente todas as coisas que eu faço da minha vida, eu uso uma tela. Meu Deus. Porque a partir do momento que me falaram, você não pode usar o celular, você não pode usar o computador, você não pode ver uma TV, eu tive que redescobrir a minha essência, entendeu? Mas assim, o podcast podia ouvir, amiga, olha só. Inclusive, se você é ouvinte, vai fazer a cirurgia… Se você conhece alguém que vai fazer essa cirurgia, já manda esse podcast e manda maratonar. Envia pra pessoa. Ó, gente, ela ligou a chave agora. Voltou. Enfim. Voltou. Voltando, até demais, né? Mas tá, daí fiz essa cirurgia, gente. Assim, por um tempo a gente achou que ia dar conta de manter o ritmo ali das nossas redes sociais e tal. Só que, gente, não deu, entendeu? É isso, bora aceitar, né? Os ouvintes aceitaram. Eu sei que tá todo mundo assim, gente, mas cadê essas meninas e tal? E é isso aí, voltamos. Cadê o sério que caos? Gente, o povo assim… Gente, mas é que sabe o que acontece? É causa, é isso que aconteceu. Porque daí que aconteceu, né? Voltando, só pra fechar. Eu não podia resolver nada, não conseguia resolver. Eu tava lá com um papel e uma caneta na mão, mas sabe, parece que não vai. Né? Porque é o meu jeitinho, eu resolvo na tela. Enfim… E aí… Ela resolve na tela mesmo. Aí assim, não foi, entendeu? É isso aí, aceita que dói menos. Mas aí o meu ritmo mudou. Aí a hora que eu voltei também… porque ela tava no ritmo frenético. Sim, mas aí eu fiquei uma semana sem conseguir fazer as coisas do meu trabalho, regular, né, e tal. Aí quando eu voltei, gente, tava assim… O mundo em minhas mãos pra resolver. Tipo assim, Gabi Cruz, agora que você ficou uma semana sem fazer nada, né, digamos… Pronto, resolva todos os pepinos da face da terra. E é isso. Aí agora mas daí tá, foi voltei. Ou não foi? Voltei. Tchau, acabou, resolveu. Mais ou menos, né? Mas problema também… Outro problema, que foi a volta. A nossa volta. Sim, porque mas… a gente ficou… As duas agendas ficaram totalmente diferentes. Sim. Cada uma agenda seguiu o seu caminho. Até porque a Gabi não fez cirurgia aqui em Maringá. Ela fez em outro lugar. São Paulo. Da cidade que a gente é.
E daí, as coisas… Ela ficou um tempo lá. E depois, quando ela voltou… Ela teve que voltar pra rotina dela. Eu já tava na minha rotina. Já coloquei… E a gente vai falar um pouco disso, né? Como a nossa rotina… Totalmente calculada, cada minutinho Gente. atrapalha nesse sentido, porque Sim. não tem como enfiar outra coisa. Daí, nessas 2 semanas, a gente ficou tentando achar uma forma de colocar um tempo pra gravar e não deu certo. Não achava. Gente. Foi um Mas caos. é que também uma coisa que daí agora Não, você falou, eu lembrei. Uma coisa que eu tava muito, e esse foi o grande problema, eu acho. Eu tava num ritmo muito certo do que eu tinha que fazer cada dia da semana. Tipo assim, e aí quando eu tava lá na cirurgia me recuperando, que eu não tava… Gente, vocês não estão entendendo que eu não sabia se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era de manhã, se era de tarde. Eu não sabia nada. Nossa, gente, eu fui pra outro mundo. Gente, mas você assim, acha que foi ela maravilhoso, ficou foi mal gostoso. por pausar? Não, eu tô falando, foi gostoso, porque, Teve gente, uma ficar pressão? ficar em outra cidade, nossa, gente, maravilhoso, recomendo a todos. E ainda estou enxergando, assim, tipo assim, muitas vantagens. Mas daí, lógico, né, colhendo o que plantou, né, quando voltou, foi 2 semanas pra voltar ao normal, a vida. E não tá 100% Nossa, normal sim. também, né, mas estamos voltando. Enfim, o que eu ia falar? Mas, pra fechar mais ainda, a gente tava brincando que… Agora, hoje, a gente falou, e aí o episódio de hoje a gente quer falar sobre o tema que é o que a gente tá chegando, né, pra vocês se identificarem, que é uma coisa maravilhosa, que é o quê? O tempo. É tempo. Tudo que nosso querido aconteceu tempo. era um ritmo, tal. Só que, porque daí eu brinquei com a Natália, a gente tem outros episódios que a gente falou de celular, tempo de tela, rotina, lifestyle, wellness, amizades e fim de ano. E, gente… Tudo Meu isso Deus, virou uma isso coisa tudo só. aí é desde… Virou uma coisa só nessa semana, entendeu? Porque agora temos o quê? 50 dias pro Natal, mais ou menos, né? E quem fez, fez. Tipo assim… Vai começar as confraternizações. Não é nem esse problema. O problema é, tipo assim, o trabalho, tá todo mundo assim, tem que resolver isso antes de 2026. Nas amizades, tem que encontrar as pessoas. No tempo de tela, eu tenho que assistir os TikTok que eu não assisti. Tá brincando. Nossa, mas eu ainda tô me achando… Eu tô com muita dificuldade de fazer esse episódio, porque eu tô me sentindo muito alheia do mundo, assim. Porque eu não estou vendo tanto. Você tá mesmo. Nossa. Sabe o que eu tô percebendo? Eu tô mandando menos TikTok. A gente várias vezes quase perdeu nossos fogos. E eu ia mandar à noite, tipo… Mas e você não tinha mandado Mas é que ainda. eu perdi o ritmo, porque antes era o meu ritmo, acordar, acender meus foguinhos, entendeu? Aí, a partir do momento que eu não podia acordar e ver o celular, aí eu perdi essa rotina. Nossa, a rotina você não tá mais regrada. acordando vendo celular? Não, Ah lá, gente, a cirurgia. Ah lá, será? Até que tô, mas daí, tipo assim, calma, ainda tá… Gente, tá muito bagunçado ainda, calma. Não tá… A gente tá fazendo esse episódio assim porque tem que fazer. Porque se for ver bem, eu ia enrolar isso aqui, ó. Eu ia falar, vai ter que ficar pra 2026, porque só temos aqui 8 semanas até o final do ano. Eu tô nesse ritmo. Tá, voltando. Vamos falar então do tempo, né? Que é o tema que a gente quer trazer. Por quê? Não, falamos tudo isso aí. Daí eu falei, tá, Natiquinho, mas daí se a gente ficar contando a nossa história, isso vai virar histórias caóticas, né? E aí, no caso, a gente quer fazer um episódio sobre temas do universo, né? E que vocês possam se identificar. Então, a gente viu que é um tema que tá um pouco sendo falado, assim, tá em alta, que é o quê? O tempo é o novo luxo, né? Da nossa geração. Só que aí eu fiquei refletindo, amiga. Será que esse caos todo é da nossa época? Ou é porque a gente é adulto agora, será? Eu tô nessa crise. Tipo assim, será que antes era tão difícil assim? Não. Tão difícil administrar o tempo? Acho que não. Ou acho que o celular atrapalha mais, né? Tipo, Não sei. O tanto, porque assim, hoje em dia tem que ser wellness. Daí, tipo assim, isso é uma coisa que já não tinha tanta pressão pra todo mundo antigamente. Então, isso aí já ocupa um tempo ali do dia. Aí, tem o trabalho ali que ocupa e também, hoje em dia, se você só trabalha no normal ali e não faz mais além disso, também estão te julgando. Então, você já tem que arrumar, um curso extra, uma pós-graduação. Tem que buscar além daquilo. É verdade, tem que cara. continuar ali. Então, assim, não sei se é um pouco mais de pressão de hoje em dia
ou se, tipo, é só a vida adulta mesmo, aceita que dói menos. Mas eu acho que não, né? Eu tenho esse pulga Eu atrás acho que da é os orelha. dois, assim. É o conjunto dos dois. Acaba sendo. Porque querem. É que junta tudo. De novo, as questões das redes sociais, porque a gente acaba vendo muita coisa, né? Comparando. E a galera, muita informação, e a galera fazendo muita coisa, e aquilo lá gera um desejo. Nossa, eu também quero fazer tudo isso. E tem a questão de que a gente precisa encaixar tudo dentro da nossa rotina: tempo de qualidade, exercício, trabalho, daí tem que fazer inglês, daí tem que fazer estudar, tudo isso junto. E eu tava até pensando, gente, eu sou ai, sério, sobre rotina e tempo, eu deixo tudo metricamente calculado. E essa semana mesmo, eu tive uma ideia de colocar cores na minha agenda. E pra eu me organizar Mas melhor. a sua agenda é física, né? Não, Bota aí eu tô na esse online detalhe. agora. Ah, Eu foi tenho pra na Google física e Agenda, na tá. online, porque eu preciso de duas pra eu ter certeza das coisas que eu tenho que fazer, gente. É bem difícil. Enfim, daí eu coloquei, exemplo, assim, eu coloquei tudo que é trabalho em vermelho e tudo que é, tipo, tempo livre em verde. Você sabe que você consegue criar, né? É? Sim, é porque você tá falando isso, mas aí eu, tipo, é que eu tenho assim. Mas é porque eu tenho várias agendas dentro da minha Olha. agenda. Tipo, tem a agenda trabalho. Daí ela é uma cor de trabalho, entendeu? Depois eu te ensino. Vem aí o tutorial. Nossa, você vai me... Tá, porque daí, tipo assim, Eu a tô agenda vendo. pessoal tem uma cor lá, que é a minha agenda pessoal. Daí tem a agenda, eu tenho agenda pessoal, trabalho, criação de conteúdo. Coitada. Tem um tal de daily ali, chama daily, que daí eu anoto o pensamento que eu tenho no dia, assim, pra não me perder muito. Tem a agenda dos médicos, das coisas, daí ela é azul, entendeu? Saúde, muito, muito colorido, até demais. Mas enfim, Isso que o gancho que eu queria puxar, porque você trouxe essa questão que, o tempo é luxo. A gente tá vendo também, tipo, a galera falando que tempo é ostentação. Por quê? O verde eu deixo livre pra eu saber que ali é meu tempo livre mesmo, que eu vou poder fazer o que eu quiser com ele. Entendeu? eu vou poder Eu vou ver escolher o que eu quero. TikTok. E vou ficar eu faço o que eu quiser. E eu deixo, tipo, em cor pra, tipo, eu organizar e ter certinho. E a gente tá muito nisso. Tipo assim, o tempo é metricamente calculado. Você tem que acordar, daí você tem que calcular o tempo que você vai pra academia, você tem que treinar, calcular o tempo de treinar, tomar banho, trabalho. É tudo assim. Mas enfim, o que eu ia falar sobre essa questão de o tempo ser luxo? Eu acho que não só ser luxo e ostentação, hoje, o tempo, ele vai dizer nosso estilo de vida. Porque hoje tá muito em cima, assim, no sentido, as pessoas trazem muito a questão do bem-estar. Que o tempo, pra você ter bem-estar, pra você descansar, pra você fazer coisa que você gosta, você precisa do quê? De tempo, cara. Se você trabalha 12 horas por Eu dia, você não lembrei vai ter do isso. vídeo que você ficava mandando do Drauzio Varela. Falando assim, se você não tem meia hora pra você cuidar do seu corpo, tem alguma coisa errada. O que ele falava? Era isso? Tipo, e é verdade, né? Tipo, Se você não tem... energia, né, que ele falava. Se você não tem meia hora pra treinar, alguma coisa assim. Porque, mas é que a gente tá brincando. Eu falei pra Natália que quando a gente começou a falar, eu realmente comecei esse tema a partir de ter lido que o tempo é o novo luxo. Mas aí isso foi falado e tá sendo falado muito nas redes e em vários canais que eu li sobre isso. Falando, tipo, em relação a marcas de luxo mesmo. Então, assim, qual que é aquela do... Como assim? A do tênis, a Lacoste, tem uma coisa de criar experiências sobre pessoas, tipo, yoga 3 da tarde. Tem um resort da Dior que, tipo, você tem que estar ali. Pra você estar ali, amor, você não é uma pessoa comum. Enfim. E aí, eu vi muito sobre isso. E aí, eu falei pra Natália, eu falei assim, mas eu acho que não é... a gente fala dessa questão de luxo, às vezes olhando, né? O que eu achei muito na internet, eles olhando pro luxo no sentido marcas de luxo real. Mas assim, falando em tempo também, eu acho que a gente pode, e do que você acabou de falar, a gente pode pensar na questão de qualidade de vida, que até pensando no Drauzio, né? Tipo, é qualidade de vida você ter tempo pra se exercitar todos os dias. É qualidade de vida você falar assim, vou
tomar um café da tarde com as minhas amigas, porque até a gente tem um episódio brincando sobre isso, como é difícil conciliar. E aí você tentar arrumar a agenda pra bater com as suas 5 amigas pra fazer esse café, até isso acaba com a saúde mental. Porque é estressante conseguir essa bendita dessa agenda, porque tá todo mundo com o tempo lotado ali, com a agenda lotada o tempo inteiro, porque Sim, tem que dar conta não de dá. coisa demais e aceita que dói menos. Mas assim, a gente só tá aqui pra reclamar, tá, gente? Não vou resolver esse problema também. Infelizmente, é o que há. É uma coisa que você sempre pedia, você lembra? O quê? Você sempre pedia, preciso de mais horas no meu dia. 24 horas eu não tô dando conta. Sem tempo, irmão. Na verdade, tem aquela brincadeira que eu sempre falo, né? O que você faz da meia-noite às 6? Ah, eu durmo. Então, amor, dormir menos. Tô brincando. Eu durmo enquanto eles dormem, tá? É. Muito ainda. Pior Comigo que eu não também. tem dessa. E Nem até, adianta. e até é bom que você trouxe isso, porque é exatamente isso. Tipo, eu durmo enquanto enquanto eles dormem. Tem gente que trabalha, né? E é legal a gente pensar na singularidade, assim, de cada um e o que você cria Sim. com seu tempo. É, Porque eu acho que, tipo assim, cada pessoa vai criar uma identidade em torno do uso do seu tempo. Tem gente ali, tipo, o que é tempo livre pra você? Pra mim, tempo livre é descanso. Poder fazer tudo o que eu quiser. Tem gente que tempo livre é falar assim, meu Deus, vou me enfiar em mais um trabalho. Vou fazer um Sim. freela. tenho mais tempo pra fazer outra coisa. Mas isso que eu ia falar também agora, a gente tá falando, mas a gente tá numa visão do nosso mundinho na Tia no Gabi Cruz, mas aí até antes de começar a gente tava conversando sobre isso. É Tem verdade. gente, né, que tipo, tem que passar 2 horas pra chegar no trabalho. Tem gente que, né, tem filho. Aí eu pensando, né, a gente não tem nem essa parte ainda, assim, de problemas e questões. Meu Imagina, eu mal consigo administrar o meu tempo, que é único. Imagina de mais uma pessoa dependendo de mim. Mas assim, brincadeira, mas é sério que... Mas é que também tem uma coisa, né? A partir do momento que você tem aquilo pra resolver, você vai dar um jeito, verdade. entendeu? No máximo, você vai surtar e ficar muito cansado, mas você vai resolver. Mas é muito isso, assim. Hoje, se a gente for perceber na nossa sociedade atual, a lógica da nossa sociedade atual, se você tem tempo, você tem poder. Tipo assim, se você tem tempo pra poder fazer essas coisas de qualquer forma que você gosta, você tá tendo ali um privilégio em relação a isso. Porque, igual, a gente não precisa ficar 2 horas pra pegar transporte pra ir trabalhar. Isso já é um grande privilégio. E tem gente que já, né? E mesmo assim reclama, né? Incrível. Mas é que, gente, o ser humano é engraçado, entendeu? Tipo assim, a gente sempre tá buscando. Volta lá no primeiro episódio. Sarna pra se coçar lá, precisa produzir o tempo todo, porque assim, a partir do momento que você tem um tempinho livre, você fica enfiando coisa. E assim, só que não só que é culpa nossa, mas é que existe uma pressão de tipo assim, pô, você tem um tempo ali, né? Vamos aproveitar, amor. Não vai, né? Tipo assim, aproveita. Então assim, lógico. A gente tá brincando, mas é sério. Tem que agradecer de poder... então tá. Então eu posso ir fazer um inglês. Então eu posso ir na academia. Então eu posso ir, né? Posso ter um Nossa, podcast. Gabi, posso criar um conteúdo. Você me trouxe uma coisa agora. Parece que a gente, tipo assim... A gente não vive mais o tempo. A gente exibe o tempo. Porque agora o ócio... Isso, cara, porque o ócio precisa ser produtivo. Mas uma coisa também que você falou, tempo, que eu tava pensando sobre, é que... Como que eu vou explicar? A gente tem uma percepção de tempo muito doida também. Porque na minha cabeça, a gente tava brincando isso no começo, na minha cabeça a gente só tinha parado por 2 semanas. Só que parece que aconteceu tanta coisa. Verdade. Só que aí, realmente, a Nath falou que o último episódio foi quase um mês atrás. 2 de Mas outubro, assim, é porque, gente. mas é porque aconteceu tanta coisa. Só que quando você tá no ritmo da rotina, que é o que eu falei, né? Que eu tava muito certa. Tipo, segunda é isso, terça é isso, quarta é isso. Aí você não tem tempo, ó lá. Você não tem tempo de pensar sobre o seu tempo. E aí você só vai fazendo e não percebe as coisas Você não passando, para. entendeu? Então, tipo assim...
Aí, igual, agora, quando eu parei, pensei e vi tudo que ficou pra trás, e tudo que eu tinha pra resolver, e tudo que tinha pra fazer, e que eu só tinha 50 dias pro fim do ano. Falei, gente, não vai dar tempo. Não vai dar. Não vou dar conta. Mas tamo aí, né? Vamos indo, que daí também não dá pra parar e deixar a peteca cair. Mas daí, tamo aqui. Tá devagar, mas tá indo, gente. Mas é que eu tô falando, tipo assim, da percepção que a gente tem do tempo. Porque até quando, exemplo que eu lembrei até agora, quando, tipo assim, tava na pandemia, lembra que as pessoas não tinham noção se era 2020, 2021? Eu era assim. Eu não tinha noção de que ano eu estava. Não, eu não sabia tá, se era... Sim, se era verdade. Ai, não sei o que é ano passado. Não sei. Não sei. Ai, foi 2 semanas atrás ou foi 1 mês atrás? Não sei. Foi 2 anos atrás. Eu era bem assim, eu era muito, muito perdida. E eu tava assim agora, essa última uma semana que eu fiquei off, eu fiquei meio assim da cabeça, das Ela ideias. aproveitou, gente. Gente, tem que aproveitar. Fazer o quê? Eu vou chorar? Eu não podia, né? O olho tava sensível. Nem chorar tava podendo. Se a gente for pensar mesmo cronologicamente no tempo cronológico, é muito legal a gente trazer isso, porque todo mundo fala, né, que depois da pandemia as coisas simplesmente voam. Meu, é muito bizarro pra mim, não sei pra vocês, ouvinte, e pra Gabi, pensar que, tipo, a pandemia aconteceu há 5 anos atrás, Quase gente. 6, ó. 2026. Simplesmente o bateu tempo na passou. porta. Quase 6. É verdade. Tipo, meu, isso é muito bizarro, sabe? As coisas mudaram muito. Até cronologicamente. E eu acho que, tipo, não sei também, né, gente? A gente coloca aqui, mas a gente não sabe. Mas não sei se é porque esse ritmo frenético que a gente vive de fazer coisas e estar sempre conectado, tá sempre pra lá e pra cá, faz com que a gente realmente não perceba o tempo passando, ou se realmente, sei lá, o tempo tá passando mais rápido mesmo. Porque agora, 1 ano. Ou se virou adulta, é isso que eu tava falando. Meu, tem um meme agora que é agosto que passava devagar, não passa mais devagar, tipo, passa super rápido. Gente, o agosto desse ano foi muito rápido, eu não sei. Mas eu achei, não sei, na verdade. É que novembro, é que eu vi que, nossa, 31, falei, meu Deus, tem mais um dia de novembro, Outubro. cara. A gente tem outubro ainda. Ai, Olha lá, aí, ó. a perdida. Tá vendo? Eu nem sei, cara. Como que eu tô? Gente, a gente tá gravando esse episódio no dia 31. Eu juro que eu não sei se é novembro. Mano, mas eu tô meio preocupada, porque daí é novembro. Eu tava falando hoje. Hoje eu mandei mensagem pra manicure, tá? Eu mandei mensagem pra manicure. Verdade, ó, marcando gente, a final unha do do ano. Réveillon. Nossa, é verdade, eu marquei a minha sobrancelha hoje já Pro fim do ano. Vamos correr. Ó, gente, tem que ter tempo, hein? Pra vocês terem noção de como eu tô perdida, tá? Eu jurava que a gente já tava em novembro, mas novembro é amanhã, mas tá bom. Você percebeu tanto o tempo que você não... Você achou que outubro demorou pra passar? Cara, mas acho que é porque aconteceu bastante coisa. Porque, ó, eu viajei, eu fiz cirurgia, eu trabalhei, eu fiz freela, teve sério que causa ainda um pouco nesse período. Teve, não sei o que lá, tipo assim, nossa, gente, aconteceu coisa, hein? Tipo assim, parece que faz 1 ano que eu tô nesse mês. Agosto não, agosto foi rápido. E daí é experiência pessoal, né? Mas acho que é por causa... É minha experiência que eu fiquei meio off do celular, então, tipo, eu consegui aproveitar mais o dia. Aí, como eu não tava trabalhando, o dia era mais longo, então um dia parecia 5 dias, entendeu? Mas, Gabi, eu acho até legal você dividir com os ouvintes, assim, como foi pra você a sensação de pausa, assim. Porque você tava realmente... Gente, a Gabriela tava vivendo uma agenda bem... Tipo, eu tenho tanta hora pra fazer isso, tanta hora pra fazer aquilo. Tava, tipo, frenético mesmo. E ela, do nada, velho, ela pausou por pura obrigação e aproveitou isso. Tipo, foi realmente... Como que foi essa sensação? Porque, ai, que vontade. Não, mas é igual eu tô falando. Tipo, é que daí o ruim é voltar, né? Tipo, é completamente terrível. Mas daí, como tem que voltar aí, né? Mas daí ainda tô acostumando, entendeu? Tipo assim, ainda não tô aquele coisa, né? Mas tá bom. É porque assim, o único jeito... É igual quando começou o podcast. O único jeito do negócio ir é indo. Então, pra minha vida andar, eu tô fazendo. Tô andando, mas daí, né? Sem tempo pra pensar. Mas é aquilo. Gente, eu amava. Agora eu falei brincando naquela hora, mas eu usava muito essa frase, né? Sem tempo, irmão.
A gente usava mesmo. Porque. Mas é que era bem meme, né? Mas aí ainda era na Era. época que eu fazia arquitetura, gente. Faculdade, período integral, a arquitetura já não é muito fácil da vida. Era bem mesmo. Aí bem era mesmo. meio bem complicado. Mas passou, né? E agora hoje continuo sem tempo. Mas é porque agora eu fico me enfiando em coisa. Porque antes eu usava o meu tempo totalmente pra uma coisa só. Agora eu uso pra coisas demais. Mas daí, né? É que eu que sou sem noção, no caso. E aí virou uma parte sobre mim aqui de novo. Ai, gente, hoje é quase uma Histórias Caóticas da Gabi Cruz. É, a pausa e a volta. É histórias caóticas, a pausa e da volta. É o recomeço. Não, porque A gente tá num ritmo meio perdido ainda, tá, gente? Vocês vão perdoar. se for ver, a gente não parou muito tempo, gente. Tipo assim, a gente parou É. um mês no máximo. E aí, parece que tipo, foi tipo assim, véi, pera, como que a gente faz isso? Como que a gente fazia isso? Tipo assim, parece que a gente desaprendeu, parece que a gente tá fazendo isso pela primeira vez. Inclusive, tipo assim, até. Eu acho que a gente tinha um pouco de roteiro e nexo nos nossos episódios, que hoje tá um pouco perdido. Mas daí, como é um podcast sério que caos, descontraído, papo de amigas, vai ser assim mesmo. Mas aí, voltando então pra esse detalhe que eu tô falando de recomeços, é que a gente quer. A gente tava muito animado e criando muitas ideias antes de eu pausar. Mas daí, a hora que eu pausei, a gente se perdeu um pouquinho. Mas aí, o seguinte, a gente já queria fazer uma coisa que é os nossos episódios ser a cada 15 dias. Pelo menos agora também, gente, final do ano não vai dar. Gabi Cruz não dá conta, na Chequino também não dá conta. Não vai dar Porque- pra equilibrar, não. Porque, querendo ou não, o podcast ainda é uma diversão, um hobby pra nós, né? Ainda não é ali o nosso foco, né? Então, o nosso foco, Não né, dá. do nosso É, tempo ainda está pra sendo outras dedicado mais ao a vida ao dia real. a dia, 8 horas diárias de trabalho, entendeu? Então, assim. De sono. Sono, delícia, ai, que sonho, daqui a pouco dormir. Ainda tenho que ir na academia depois disso, gente. Vamos diminuir um pouquinho o ritmo, tá? Porque senão vamos ficar parando assim do nada, entendeu? Senão não vai dar conta. Vamos lá. Ouvinte querido, vamos te lembrar que a gente tem o Histórias Caóticas, né? Que você não deve ter esquecido, porque eu falei 500 vezes. Aham. Então, se você tiver uma história aí pra mandar pra nós, Foi envia. quase isso. E porque daí a gente tem Histórias Caóticas pra mostrar pra vocês ainda. E a gente quer fazer um episódio em vídeo, tá? Então, aguardem aí no coração de Ai, vocês. verdade. Que ele vai sair esse ano. Essa aí é a meta Mas, máxima. esse ano? Não, era pra sair, era pra esse sem vídeo já? Se for olhar então, nosso tamo calendário. top, ó. Não prometemos nada e vamos entregar tudo. Mas não, pera, é isso aí. Tipo, eu tô falando aqui, mas vai que se não der, vocês vão fingir que nunca falei, entendeu? Mas Vida que tô segue, falando, pessoal. Vai. Mas vai dar, amiga, a gente consegue. Mais umas 2 semaninhas no ritmo, a gente vai. Olha, gente, ela vai voltar, ela vai gente, ligar a será? chave. Será? Ó, tô aquecendo o motor. Ai, não aguento. Gente, então é isso. Então esperem de nós nada, Angela. Voltamos com os nossos pedidos de histórias caóticas. Mandar e-mail pra gente, porque o episódio só acontece se vocês Se você mandarem mandar. histórias para nós. Mas é isso, daí, tipo, o Instagram ainda não voltei, né? O Instagram ainda tem que fazer, mas daí a gente vai vendo. Provavelmente, quando sair esse episódio, eu vou ter soltado alguma coisa lá, né? Será? Será? Gente, prometendo muito! Mas é isso. Obrigada por ter ouvido. Pedimos desculpas pelo nosso caos, mas vocês não gente, esperavam coisas diferentes, né? Eu acredito. Estamos de volta, Gabi. Envie esse Voltamos. episódio para outra pessoa, para um amigo que queira Compartilha. que queira conhecer. Ó, minha voz tá nem boa, véi. Olha lá. Como Tô se fosse vendo. maravilhosa. Tá. Manda a pergunta pra nós. Isso aí. E sério que causa@gmail.com, né? Tipo, manda e não fala onde.
Ah, gente, é assim. Tamo voltando. Tem no tá? Instagram também, tá bom? Amiga, então tá Beijo, bom? viu? Isso, então Tchau. tá bom. Ai, tchau. Nem lembrava que finalizava assim, gente.